Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura e uma meditação da Palavra de Deus, dentro do nosso desafio de 40 dias. Está escrito. E nós hoje vamos dar continuidade à leitura de ontem. Nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 3. Ontem nós lemos até o versículo 12 e hoje nós vamos continuar essa leitura do versículo 13 até o versículo 21. Nós terminamos ontem, né, no versículo 12, onde o Senhor Jesus dizia assim: Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, hoje o Senhor Jesus vai começar a falar um pouco, né, dessas coisas celestiais. E como eu tenho falado, é um texto muito autoexplicativo. O Senhor Jesus, ele era bem simples, ele falava de uma forma que todos nós podemos compreender. Basta nós aplicarmos a nossa inteligência, a nossa percepção, a nossa compreensão, a nossa alma, né, para aprender aquilo que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar. Então vamos à leitura? O Senhor Jesus disse assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Pega a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de João, no capítulo 3, medita essa palavra. Versículo por versículo, você tem aqui o plano de salvação de Deus para todos os homens. Veja que aqui o Senhor Jesus ele não falou de uma religião, ele não falou de uma igreja, ele não disse qual tipo de pessoas Deus escolheu para salvar, um tipo específico de pessoas que Deus escolheu para salvar. Não, muito pelo contrário. Aqui o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que o plano de salvação de Deus é para toda a humanidade. Quando você vê aqui no versículo 15 e 16, o Senhor Jesus repetindo a mesma ideia, o Senhor Jesus nos dando aqui o mapa do caminho para a vida eterna. Olha que coisa linda, no versículo 15, quando ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é para todos. E mais uma vez o Senhor Jesus ele reforça essa ideia quando no versículo 16 ele fala porque, ele dá razão, por quê? Ele fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda! O Senhor Jesus repetindo a mesma coisa novamente, para que não reste dúvida para você que o plano de salvação é para todos.
Às vezes você acha tão difícil se aproximar de Deus. Às vezes você se acha tão difícil eh, de ser aceito por Deus, com todos os seus erros, com seus pecados, com seus defeitos, com seus questionamentos. Mas e quando você descobre que Deus te amou de uma tal maneira que ele enviou o filho dele, sim, ele enviou o próprio filho dele, o único filho, ele enviou a este mundo para que, pelo simples ato de você crer, você possa ser salvo. E a salvação não é algo difícil. A salvação é uma questão de fé. A salvação não é por merecimento. A salvação não é porque você pratica boas obras. A salvação não é porque alguém é bonzinho. A salvação, ela é algo tão maravilhoso que Deus estendeu para toda a humanidade, independente de quem você seja, homem, mulher, né? De qual nacionalidade, de qual raça, qual país, qual cultura, qual religião. O Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoas, ele não escolheu pessoas para serem salvas. Ele explicou que Deus amou o mundo de uma tal maneira, amou todo mundo, todas as pessoas, ou seja, todos estão incluídos no amor de Deus e no plano de salvação de Deus. E você vê que também o Senhor Jesus explica que se existe uma salvação, existe uma condenação. E nós falamos sobre isso no primeiro dia da nossa meditação, quando João diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e a luz veio ao mundo, e a luz brilhou nas trevas, e as trevas não resplandeceram. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá no capítulo 1 de João, quando João faz uma comparação do Senhor Jesus com a luz, dizendo que ele é a luz. E nós lemos aqui, capítulo 3, versículo 19. Se existe uma salvação, existe uma condenação. Muito triste isso, para as pessoas que não creram. O Senhor Jesus explica: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito triste isso, né? Nós temos aqui nessa passagem o versículo mais feliz da Bíblia, o versículo que anuncia que a salvação é para todos. Mas a gente também tem o versículo mais triste que diz que nem todos receberam o Filho de Deus. E que existe uma condenação. Existe salvação para quem crê e condenação para quem não crê. E Jesus é bem claro em dizer: quem não crê já está condenado. Muito forte isso, gente. Vamos meditar nisso. Vamos pregar essa palavra, pregar esse evangelho, levar essa explicação para pessoas que ainda não tiveram a condição de entender essa verdade. Você vê aqui que o Senhor Jesus ele explica tão carinhosamente, ele diz assim: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não é isso que acontece? As pessoas que estão fazendo coisas erradas, não é isso que acontece? Elas odeiam, né, a palavra da verdade, odeiam, né, que você leve a palavra do Senhor Jesus para elas. E aqui o Senhor Jesus explica: todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Porque quando você está na escuridão, ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas também o Senhor Jesus diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus e nós estamos agradando a Deus e fazendo aquilo que agrada a Deus, nós queremos estar cada dia mais na luz, que é o Senhor Jesus, para que
as nossas obras, elas sendo manifestas perante Deus, ainda que nós estejamos cometendo algum tipo de erro, a luz vai resplandecer sobre aquele erro, nós vamos ver onde nós estamos errando e nós vamos corrigir aquele erro. Não significa que a pessoa que segue a Deus, ela nunca erra, não é isso. Mas a pessoa que segue a Deus, ela não vive no erro, ela vive na luz. E na luz a gente consegue enxergar claramente, até mesmo quando a gente está errando, para a gente poder corrigir aquilo que a gente está errando. Então, gente, olha, somente até aqui a leitura de hoje, tá? Era isso que eu gostaria de pontuar, que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu. Deus, ele nos deu o exemplo. Quando você ama, você toma uma atitude. Quando você ama, você faz alguma coisa. Quem ama, entrega. Quem ama, dá. Quem ama, tem prazer de dar. E que nós possamos aprender isso com Deus, porque Ele espera isso de nós. Ele espera que a gente dê um pouco dessa luz para esse mundo que está em trevas. Ele espera que a gente possa fazer, nem mesmo que seja um pouco, porque nós somos limitados e jamais nós poderíamos fazer algo da magnitude do que Deus fez por nós. Mas Ele espera que o pouco que nós podemos fazer venha fazer diferença nesse mundo para pessoas que ainda não estão na luz. Essas pessoas que ainda estão em trevas. Pense nisso. Você é uma luz. O Senhor Jesus falou: vós sois a luz do mundo. E sendo essa luz, você possa fazer coisas maravilhosas para Deus. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a vocês por terem participado dessa meditação. Que vocês possam também, né, estar divulgando os vídeos com pessoas que você ama, que não conhecem a palavra de Deus e que queiram, né, também meditar conosco. Deus abençoe e até amanhã.